Olha que interessante, percebeu que um título pré-fixado que vence em 2025, o valor que ele está sendo negociado hoje é um valor bem acima do que está sendo negociado um tesouro pré-fixado 2029, apesar de ambos valerem os mesmos R$1.000 no vencimento? Por que isso acontece? Agora vamos fazer rapidinho aqui para o Tesouro Pré-Fixado 2029 para ver se dá certo também? Então vou mudar aqui a data de vencimento para 1/1 de 2029, certo? E a taxa, vou consultar aqui qual que é a taxa, 11,73% ao ano, muito perto da do Tesouro Pré-Fixado 2025, certo? Qual que é o valor que eu cheguei aqui, que eu já deixei a fórmula ali pré-determinada, R$ 503,05. Olha lá, mais uma vez, cravou com o valor do Tesouro Direto. Olha que interessante, percebeu que um título pré-fixado que vence em 2025, o valor que ele está sendo negociado hoje é um valor bem acima do que está sendo negociado um tesouro pré-fixado 2029, apesar de ambos valerem os mesmos R$1.000 no vencimento? Por que isso acontece? Porque existe um prazo muito maior para o título 2029 vencer. E aí o valor que você paga hoje, então, já que o preço de vencimento é fixo, ele tem que ser menor, tá bom? Então, a gente já falou de marcação na curva lá na lousa com um exemplo fictício. Agora a gente vai ver aqui na realidade. Então, como é que funciona? Se eu compro um título e marco ele na curva, ou seja, ele vai oscilar todos os dias conforme a taxa que eu o adquiri, e isso é muito mais comum em títulos de crédito privado do que em títulos públicos, o que eu faço aqui? Eu só vou basicamente reduzir o número de dias úteis, tá? Conforme o tempo vai passando. Então, por exemplo, se eu adquirir esse ativo hoje, esse Tesouro Pré-Fixado 2029, ele vence em 1.561 dias úteis. Hoje eu comprei ele a uma taxa de 11,73% ao ano, o que me dá um valor unitário, um preço unitário, né, de R$ 503,05. Vamos supor que agora se passaram aí 252 dias úteis. Quantos dias que vai sobrar aqui? Então vou descontar aqui desses 1.561 dias úteis, menos 252, para a gente simular passado um ano exatamente da data de hoje. Hoje a gente está em 11 de outubro de 2022, qual que vai ser o preço desse ativo lá em 11 de outubro de 2023? Então vou colocar aqui, ó, 1.309 dias úteis. Se eu coloco 1.309 dias úteis, veja que o preço vai sair de R$ 503,05 para 562,06 centavos. Isso significa que ele está sendo corrigido linearmente pela mesma taxa de 11,73. Perceba que aqui, olha, eu posso ir reduzindo, vou colocar 1.000 dias úteis, vou colocar aqui de novo 800 dias úteis, vou colocar 700 dias úteis, e o preço dele vai sendo corrigido linearmente. Aí eu coloco 100 dias úteis, coloco 5 dias úteis, até que eu coloco 0 dias úteis, ou seja, na data do vencimento, quanto que ele vai valer exatamente R$1.000. Ou seja, marcação na curva, quanto que um ativo vai rendendo se ele fixasse a taxa de remuneração pela taxa que eu o adquiri. A gente fez aqui a simulação com um título público. Mas isso dificilmente ocorre com títulos públicos. É por isso que a gente vai fazer a simulação agora com a marcação a mercado. Agora olha a simulação que a gente vai fazer. Além de eu descontar, né, desses 1.561 dias úteis que faltam para esse tesouro pré-fixado vencer, eu vou também reduzir a taxa desse ativo, tá? Para a gente ver o quanto que ele oscila positivamente a mais do que se esse ativo estivesse marcado na curva, tá bom? Agora dá uma olhada. Nesse primeiro aqui, a gente viu que se a gente comprar hoje um tesouro pré-fixado a uma taxa de 11,73, a gente vai pagar R$ 503. Se depois de um ano essa taxa aí estiver inalterada em 11,73, esse mesmo ativo vai valer R$ 562,06, o que dá uma rentabilidade, obviamente, de 11,73%. Agora veja só, se a gente comprar esse mesmo ativo hoje, esse Tesouro Pré-Fixado 2029, a essa taxa de 11,73, a gente vai pagar os mesmos R$ 503,05, perfeito? Se daqui a um ano a gente for verificar o preço desse ativo, só que a taxa saiu de 11,73 e foi para 8% ao ano, o valor dele vai ser de R$ 670,47, o que vai dar um ganho, ou seja, uma valorização de 33,28%. Olha só, mais de 20% com relação à simulação anterior. Então, dá dando uma olhada aqui como a marcação a mercado, ou seja, como a renda fixativa, pode te ajudar a obter ganhos muito maiores
do que simplesmente o que você está vendo lá na taxa na hora que você compra um ativo pré-fixado ou indexado à inflação, é disso que eu estou falando. Um ganho superior a 30% em um título pré-fixado em um ano. Agora o seguinte, lembra que eu te falei que a duration de um título de renda fixa, ela mostra qual que é a sensibilidade do preço de um título com relação à oscilação da sua taxa? Então aqui a gente pôde ver exatamente como essa duration funciona. A gente está falando do caso de um título que vence em 2029, que ele tem uma duration relevante. E aí ele conseguiu trazer para a gente um retorno superior a 30% em pouco mais de um ano. Agora pensa que existem títulos de renda fixa que têm duration superior a 20. A gente está falando aqui de um título de renda fixa que tem uma duration inferior a 8. Ou seja, os ganhos de marcação ao mercado eles podem ser positivos em um patamar muito superior a essa simulação que a gente fez agora.